Pessoal, hoje é dia de uma tonelada de novidades da DC. Tá acontecendo um festival de animação que acontece na França, o evento mais conhecido de animação no mundo, e nesse evento surgiram novidades de todas as novas animações da Warner, e nisso inclui-se as animações da DC. Então vamos passar limpo todas essas informações da DC e da Warner. Teve até anúncio de uma nova animação de Thundercats. E também vamos conversar sobre a Supergirl, porque foi confirmado que não tem cena pós-crédito no filme da Supergirl. Muito bem, tem muito assunto no vídeo de hoje, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza? Esse era o recado que eu queria dar. Vamos começar então com as novidades das animações da DC. Nessa semana está acontecendo o Festival Internacional de Animação. Esse é um evento que acontece tradicionalmente na França e é o evento mais importante envolvendo animações. E já nessa segunda-feira a gente teve muitas novidades envolvendo o longa animado Dynamic Duo. No evento, eles mostraram uma espécie de teste de como que vai ser o Capuz Vermelho no filme. Infelizmente, esse vídeo teste não foi repassado a público, não tem nenhuma imagem, ninguém vazou nem nada disso, mas a gente tem alguns detalhes envolvendo a história do Dynamic Duo. O Dick Grayson e o Jason Todd já vão ser órfãos quando começar o filme. Eles vão ser grandes irmãos, sabe? Aquele tipo de irmão que tá sempre um do lado do outro. Eles vão viver praticamente o tempo todo na rua, fazendo coisas, tentando sobreviver. Mas o que realmente vai dar o gatilho para a história é que o Batman, na figura do Bruce Wayne, vai adotar o Dick Grayson, enquanto que o Jason não vai ser adotado por nenhum milionário rico. Ele vai acabar se juntando à gangue do Capuz Vermelho. E lá ele vai ser, entre aspas, adotado pelo líder da gangue do Capuz Vermelho. E esse que é o pontapé inicial da história. No evento foram divulgadas algumas artes do Batman e do Capuz Vermelho. E também não temos essas imagens. Mas o pessoal que estava no evento disse que o Batman se parecia com o Batman Absoluto e o líder da gangue do Capuz Vermelho se parecia com o líder da gangue do Capuz Vermelho dos 952, que, para quem não lembra, é o Coringa naquela versão. Então a gente pode ter essa coisa bem curiosa que é o Batman adotando o Dick Grayson e o Jason sendo adotado pelo Coringa. Um tanto quanto irônico, né? Considerando que foi o Coringa que matou o Jason nos quadrinhos. Então ele vai ser um Capuz Vermelho. E bem, essa é uma animação que até onde sabemos é uma animação Elseworlds da DC. Não tem nenhuma conexão com o DCU do James Gunn. Se fosse do DCU, eu acho que eu ia ficar um pouco chateado com essa situação do Jason, mudar a origem dele. Mas como é Elseworlds, eu acho que tá de boas, especialmente se o roteiro for afiado, o roteiro for bom, bem feito, tiver uma história emocionante ali. É uma alteração que eu não gosto, assim, considerando Jason Todd, mas é preciso entender que pode resultar numa história bem legal, porque você vai ter esse vínculo Jason Todd e Dick Grayson desde criança. Pode ter um payoff lá na frente muito foda. Olha, eu tenho muita confiança que essa animação pode ser muito foda e surpreender. Principalmente porque é a Sway Box que tá fazendo. Eles têm um estilo próprio, ninguém mais faz filmes de animação desse jeito. E isso é extremamente raro nos dias de hoje, sabe? Um estúdio que tem um estilo dele, ninguém consegue fazer igual. Esse estilo marionete misturado com CGI. Vai fazer bilheteria? Acho que não, tá? Acho que não. Mas em termos de qualidade, eu acredito muito. Outra coisa que foi anunciado nesse evento é que a Warner Bros. Comprou parte da Sway Box. Então agora a Sway Box não é um estúdio que ela contratou, é um estúdio in-house da Warner. Acho que isso mostra um pouco da confiança que a Warner tem em cima desse estúdio. É um estúdio com grande potencial para fazer grandes animações. Depois da animação do Dynamic Duo, eles vão poder fazer outras coisas da Warner, não necessariamente de DC. E eu acho que a Warner estava precisando de um estúdio como a Sway Box para fazer esse tipo de animação diferente. A outra coisa que vai ter no evento é a exibição, a premiere exclusiva do filme Batman Queda do Morcego. Vocês lembram, né, que esse filme foi anunciado lá no ano passado. A gente só tem esse logo por enquanto, mas se espera que seja uma adaptação fiel do quadrinho A Queda do Morcego. Vai ser uma animação com várias partes.
e a primeira parte vai ser exibida exclusivamente no festival. Foi divulgado aqui, ó, esse pôster. Como eles colocaram o Tomorrow, talvez eles até divulguem o trailer, né, pra nós, né, que não estamos no evento. Vamos ficar de olho pra ver se eles realmente vão lançar o trailer, porque tem uma certa expectativa pra essa animação, pra ver como é que vai ser o traço, pra ver se vai ser em CGI, se vai ser em 2D, se vai ser fiel mesmo ao quadrinho. Parece uma retomada da Warner de querer fazer aquelas adaptações de HQs famosos do Batman. Teve do Cavaleiro das Trevas, teve do Ano 1, Piada Mortal, e agora a Queda do Morcego. Se o traço da animação for como nesse pôster, o que eu acho que provavelmente é, já dá pra ter certeza que não é o traço do Tomorrowverse e não é o traço do universo anterior, né? Aquele universo que a gente chamava de 952. É um traço novo que me parece, né? Não dá pra ter certeza, que puxa um pouco mais pra arte dos anos 90. Eu achei que o logo do Batman, assim, em cima da capa, ficou bem maneiro, ficou bem legal. Ultimamente a DC tá meio fraca de animações, né? Não tem saído muita coisa. Vamos torcer que essa animação faça sucesso, que seja boa, que seja uma grande adaptação, pra quem sabe a gente voltar a ter mais animações da DC. Outra coisa é que na quinta-feira a Warner deve ter um outro painel pra falar especificamente de algumas séries animadas. E é aqui que entram aquelas séries animadas que a gente tá escutando que estão em desenvolvimento há um tempão. A série animada da Estelar, a série animada DC Superpowers, a série do Senhor Milagre, que está no DCU, e a nova série Minhas Aventuras com Lanterna Verde. Na entrada do evento, a Warner colocou uma grande publicidade que mostra os traços desses desenhos. Então, ali na esquerda, a gente tem o desenho do Senhor Milagre com a Grande Barda, que eu acho que é basicamente a mesma arte que a gente já tinha visto anteriormente, só que recortado, então, por enquanto, não tem grandes novidades aqui. Lá na direita, a gente tem esse desenho do Crypto, e o mais importante, o desenho do DC Superpowers. Essa personagem aqui com a armadura branca e com poderes de eletricidade é a Lightning. Nas HQs, ela é a filha do Black Lightning. A gente tem essa personagem que o pessoal tava achando que era a Jessie Quick. E realmente, olhando no design dela, parece bastante, mas quando saiu o release desse desenho lá atrás, eles não tinham anunciado que seria a Jessie Quick, e sim um Flash. Não falaram qual Flash, apenas um Flash. Então, eu tô achando que eles podem não chamar ela de Jessie Quick, e sim só de Flash. E na esquerda a gente tem o Homem Borracha. Pra quem não lembra, esse é aquele desenho que é uma escola de super-heróis, e o diretor é o Caçador de Marte. Assim, já deu pra ver, né? É uma pegada bem infantil, não dá pra esperar que esse desenho vai querer conversar com todo mundo, porque ele tá na cara que não vai. Lembra um pouco a pegada do Minhas Aventuras com Superman, não é pra todo mundo, mas pro público dele, ele funciona muito bem. O traço do desenho parece legal. Eu gostei do visual do Homem Borracha, mas, claro que não dá pra julgar muita coisa sem ter uma imagem maior ou um vídeo. Na esquerda desse desenho aqui, a gente tem a Estelar. E esse é o desenho da Estelar que tinha sido anunciado no ano passado também. Tinha uma galera dizendo que isso seria do DCU. Mas, gente, não é do DCU, tá bem na cara. Assim como o DC Superpowers, esse é um desenho bem infantil da Estelar. Pelo que a gente sabe, é uma história de origem da Estelar, a princesa de Tamarã, as aventuras que ela tem, e também vai ter a participação da princesa Ametista, lá do Gem War, né? Vocês lembram dessa personagem? Bem na cara, que é um desenho focado no público feminino. O traço me parece legal, eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser essa série. Mas também, né, por ser uma pegada mais infantil, né, não dá pra esperar uma super, hiper grande epopeia. E no meio a gente tem a primeira imagem da Jéssica Cruz como Lanterna Verde. Essa personagem apareceu no episódio dessa semana no Minhas Aventuras com Superman. E é provável que até o final da temporada a gente veja ela com o Anel da Lanterna Verde. Entre todas essas novidades, né, eu acho que esse da Lanterna Verde vai ser o melhor desenho. Tô gostando do traço, né, o mesmo traço do Minhas Aventuras com Superman, que é um bom traço. E eu gostei do design dela, gostei do traje, gostei que tem uma marca dos Lanternas Verdes na cabeça dela. É como se fosse o olho do Tenshinhan abrindo, né, quando tá usando o Anel dos Lanternas Verdes. Infelizmente não temos mais novidades do que isso, mas quinta-feira a gente deve ter. E mais na esquerda vocês devem ter percebido que tem um Sushi Man ali. O que diabos isso tem a ver com a DC? Na verdade tem, é um quadrinho publicado pela DC. O nome da animação é Get Gyro. Mas não esperem personagens da DC aparecendo nessa animação. E envolvendo as novidades das animações da DC, é isso. Mas teve novidades da própria Warner Animation. A Warner divulgou o calendário das suas animações até 2028, destaque para 2028 com o filme do Dynamic Duo, mas o mais importante disso tudo é que ela fez 2 grandes anúncios.
anunciou um filme das Meninas Superpoderosas e um filme dos Thundercats. Vocês lembram, né? Thundercats, oh! A única animação dos anos 80 que eu realmente gostava. Não que fosse grande coisa, eu nunca quis reassistir com medo que talvez não fosse tão bom, mas na minha memória afetiva é bom, tá? Na minha memória afetiva era bom. Vamos para mais um revival das Meninas Superpoderosas, agora é um longa animado. Todo mundo gosta das Meninas Superpoderosas, o reboot ali que fizeram recentemente, infelizmente, não deu certo. E Thundercats, pra mim, é uma mina de ouro, se conseguir fazer direito, sabe? Com todo respeito a todo mundo que trabalhou, mas Thundercats Roar deu muito errado. Eu espero que seja uma animação séria de Thundercats, porque eu acho que é a pegada que Thundercats tem mesmo. Tomara que seja legal. Pra mim, tem um grande potencial também, né? Considerando a história, o lore dos Thundercats. Pensar que eles podem ter uma animação tipo Transformers One, esse daqui é o sonho. Tomara que dê certo, tomara que seja bom. Infelizmente, Thundercats, né? Ninguém se importa com Thundercats, eu tô ligado. Mas eu acho legal, é o desenho que meu pai gostava e me fez assistir, então eu tenho uma certa conexão. E se tem um formato que você pode fazer Thundercats funcionar, é longa animado. Que bom que não é live action. Um dia eu vou fazer live action Thundercats, né? Mas pelo menos não é agora. Animação, esse é o formato, tomara que dê certo. E envolvendo o festival Annecy, é isso, tá, gente? Essas são as novidades da Warner até esse momento. Vamos falar agora do filme da Supergirl. Eu já assisti o filme da Supergirl, mas não dá pra falar do filme até quarta-feira, tá? Mas tivemos uma notícia importante que eu acho que dá pra comentar. De que o filme da Supergirl não tem cena pós-crédito. E bem, o filme que eu vi de Supergirl realmente não teve cena pós-crédito. Eu tava pensando na possibilidade de talvez eles terem cortado isso na cabine de imprensa. Isso porque o próprio diretor do filme, o Craig, falou que realmente tinha uma cena pós-crédito. E aí ficou todo mundo meio confuso. Como assim? Ele falou que tinha uma cena pós-crédito e aí chega na hora e não tem uma cena pós-crédito? Pois é. E também a versão que a gente viu no cinema não tinha aqueles créditos finais super animados, sabe? O que realmente me fez acreditar que talvez eles tenham cortado esse pedaço porque tinha uma cena pós-crédito que eles não queriam dar spoiler pra jornalista. Pra mim, isso era possível. Só que aí veio o Goji Nerd e acabou com minhas esperanças. O resquício das minhas esperanças. Ele disse que realmente não tem cena pós-crédito e que a cena pós-crédito que o diretor estava se referindo era a última cena do filme. E quando vocês verem o filme, vocês vão entender porque que realmente aquela cena lá poderia ter sido uma cena pós-crédito mesmo. Talvez eles só tenham, deslocado a cena para um outro momento do filme porque eles acharam que ia ficar melhor. Mas bem, confirmando que não tem uma cena pós-crédito que leva para o filme do Brainiac, eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso. É mais um filme da DC que eles não fazem isso. Quer dizer, tem uma cena pós-crédito no filme do Superman, mas aquela cena pós-crédito não conta, né? Não conta. É cena pós-crédito, né, que leva pro próximo filme, cria o hype, isso daí, né, não teve. Eu acho que isso é uma discussão importante nesse momento. A DC Studios tem que ter cena pós-crédito? Eu até vi uma pessoa questionando isso no Twitter e me fez refletir, porque esse negócio de ter cena pós-crédito não era em todo filme. Foi a Marvel criou essa cultura. E agora até filme que nem precisava ter cena pós-crédito, tem cena pós-crédito. O problema é que virou uma cultura agora de ter cena pós-crédito, que as pessoas realmente ficam até o final do filme pra ver se tem a cena pós-crédito. E algumas cenas pós-crédito são completamente inúteis, como aquela do Superman. Ou teve muitas outras da Marvel lá, ou cenas muito ruins da Marvel. E fica a reflexão. A DC tem que fazer uma cena pós-crédito porque todo mundo tá fazendo, porque a Marvel tá fazendo. Não dá pra tentar focar só no filme, não dá pra tentar fazer com que a discussão seja o filme hoje e não o que vem amanhã. E pra mim esse é um questionamento super válido, sabe? Assim, eu acho super nobre você ter esse pensamento. Absolutamente admirável você querer que o filme não tenha cena pós-crédito porque é o filme, o que importa é o filme, sabe? Não a cena pós-crédito, não é o Brainiac que vem aí. E respeito demais. Queria viver nesse mundo dos sonhos, mas eu não consigo concordar com essa visão porque eu tô vendo a cultura das pessoas que vão pro cinema. E pras pessoas, não ter uma cena pós-crédito é frustrante. E talvez a DC queira tirar esse band-aid da cena pós-crédito e eventualmente as pessoas voltarem ao normal e não quererem uma cena pós-crédito num filme, e talvez o ato de tirar o band-aid acabe doendo, como eu acho que vai doer, é só que a gente chegou num ponto que eu não sei se dá pra tirar o band-aid. Não sei, de verdade. Vocês lembram da cena pós-crédito do Shang-Chi?
Né? Ninguém falava do filme do Shang-Chi, mas a cena pós-crédito valia a pena, né? Porque aparecia o Hulk, aparecia a Capitã Marvel. E pior que eu nem sei no que aquela cena pós-crédito agregou, né? Não sei mesmo o que aquela cena pós-crédito agregou. Mas na época, amigo, foram cenas pós-crédito que valiam a pena. Por mais que eu questione isso e entenda completamente a ideia de não querer fazer como a Marvel, eu acho que você tá prejudicando a si mesmo quando você não faz. Porque agora a gente vai ter o filme do Homem do Amanhã, você poderia ter apresentado o Brainiac. Você totalmente poderia ter apresentado o Brainiac. Na verdade, depois de assistir, eu até imagino qual seria a cena perfeita pra fazer pra colocar o Brainiac no filme. Vou falar isso até num vídeo de spoilers do filme da Supergirl. Mas, né, pelo jeito, né, não tem, né? Vamos esperar o filme sair, porque, né, cabine de imprensa pode ter deletado. Se fosse eu, Gabriel, eu jamais iria abrir mão da cena pós-crédito, porque eu sei o quanto que isso é importante pra todo o ecossistema, sabe? Não só pra canais como o meu, mas pra discussão das redes sociais, sabe? Porque a Marvel criou essa cultura e agora não tem mais como voltar. Eu gostaria de voltar como era antes, mas não dá. E pra mim, você tem que usar todas as armas que você tem à disposição pra vender o seu filme. Você colocar o Brainiac aqui, né, mesmo que numa cenazinha, você já tá vendendo o filme do Homem do Amanhã, pra galera ficar hypada. São oportunidades que a DC deixa de ter, sabe? Não sei, porque ela quer ser diferente, porque ela não quer fazer com o MCU, porque ela não quer se render à Marvel. É porque a Marvel criou a cena pós-crédito. Eu entendo todo esse raciocínio, mas eu acho loucura você querer tentar fazer o jogo de forma diferente, sabe? É como se você fosse reinventar a roda, porque eu acho que a roda já tá inventada, sabe? Eu não consigo imaginar o público, né, voltar atrás e não se importar com cena pós-crédito. Mas é o universo de James Gunn, né? Eu acho que é a coisa do James Gunn mesmo. É o jeito dele, é o que ele quer fazer, é assim. Tomara que dê resultado, tomara que faça sucesso, tomara que a gente continue tendo grandes filmes e vamos ver o que acontece. Tomara que eu esteja errado. Tomara que o tirar o band-aid faça com que as pessoas entendam que é ok, não precisa de cena pós-crédito. Não precisa. Mas eu não sei se as pessoas vão ver desse jeito, sinceramente. E bem, galera, essa daqui também é só minha opinião. Comentem aqui o que vocês acham sobre toda essa treta aí da cena pós-crédito e das novidades das animações da DC. No mais, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados. Dale DC. E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram um vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.